Olá, eu sou a Cristina, este é o Relivrando e hoje eu quero mostrar para vocês alguns livros que eu tenho de não ficção e, dentre eles, alguns que eu pretendo ler durante o ano de 2019. Bem-vindos! Já faz um tempinho que eu não faço book haul aqui no canal e agora que eu juntei os livros para mostrar para vocês, eu percebi que a maioria dos livros que entrou aqui na minha estante durante esse período foi de livros de não ficção. Então eu resolvi fazer um vídeo só de livros de não ficção, principalmente dos que entraram agora nesse período, né, dos últimos 2 ou 3 meses do ano, mas também alguns que eu já tinha na minha estante, mas que eu tenho certeza que vocês vão gostar de rever, porque são livros de temas bastante variados e é exatamente isso, né? Vocês já sabem, quem assiste o canal, eu vou repetir, eu leio absolutamente tudo, qualquer assunto, eu não tenho preconceito, eu não tenho esse problema de ler livros de esquerda ou de direita, essa divisão eu, na minha biblioteca, não faço, eu leio livros de todas as tendências, aliás, eu sempre procuro ler livros de tendências diferentes, então eu pego um tema e aí eu pego tendências diferentes sobre esse mesmo tema, para depois eu mesma comparar as leituras e formar a minha própria opinião a respeito do assunto. Eu acho que isso me satisfaz, né? E eu acho que é um excelente caminho para não ficar com ideias enviesadas, tá? Bom, eu vou mostrar para vocês então, numa tentativa de dividir os livros tematicamente, tá? Eu vou começar mostrando para vocês os livros sobre o Islã. São vários temas, né? Vai falar sobre várias coisas, mas sempre sobre o Islã, tá? Então, eu vou começar com 2 autores que eu gosto bastante, que são autores bastante didáticos, são professores e que conhecem profundamente o Islã e que têm uma abordagem muito didática, principalmente para pessoas que não conhecem absolutamente nada sobre o Islã. Começando por esse aqui, do John Esposito. O Esposito é professor aqui nos Estados Unidos do Islã, eu não vou lembrar de onde, de que universidade, mas ele escreve livros bastante didáticos e que, como esse aqui, nos ajudam a entender e a conhecer um pouco mais o Islã, sem opiniões atravessadas, né? Como, por exemplo, opiniões da mídia, sensacionalistas, né? Então, esse aqui, que é o que todo mundo deveria saber sobre o Islã, é um livro de perguntas e respostas. Infelizmente, esse livro aqui não tem em português, mas se vocês quiserem adquirir, eu deixo sempre 3 links aqui embaixo de livrarias. O link da Amazon no Brasil, então tem o link dos livros em português e às vezes vocês encontram livros em inglês também nesse link, né, da Amazon Brasil, a Amazon Estados Unidos e a Book Depository. Então, se vocês acessarem qualquer um desses 3 links, vocês sabem, né, que vocês estarão contribuindo aqui para o canal e para essa pessoa que vos fala aqui. Então, se vocês quiserem adquirir qualquer um dos livros que eu vou mostrar aqui, vocês vão encontrar certamente um desses 3 links aqui na descrição do vídeo. Então, esse aqui é um primeiro excelente livro para quem quer começar a conhecer o Islã. Outro é esse aqui, do Bernard Lewis. Aqui já um pouquinho, para quem já sabe um pouquinho sobre o Islã. E aí, o Bernard Lewis é um autor um pouco mais polêmico, principalmente nos meios acadêmicos. Alguns professores não gostam da abordagem dele, justamente porque ele faz esses títulos assim de impacto nos livros dele. Então, a crise do Islã, o que aconteceu de errado, coisas assim, para chamar bastante atenção e aí explicar o ponto de vista dele. O Bernard Lewis já é um autor que tem bastante livro em português, tá? Inclusive, eu acho que esse daqui tem também, que deu de errado no Islã, tá? Bom, eu fiz, inclusive, outro dia, um vídeo do Forte das 9 Torres, que é um romance que se passa no Afeganistão. Vou deixar passando aqui nos cards o link para esse vídeo. Livro excelente, né? E que fala muito sobre o Talibã. Então, eu encontrei esse livro aqui, que é O Talibã, do Peter Marsden, e é um livro fino, mas que se propõe a esgotar o assunto.
né? O que é o Talibã, como nasceu, o que eles pretendem, o que eles pensam, onde que o Talibã existe, né? No Afeganistão, no Paquistão, e eu acho que mais alguns lugares aí que eu não sei, tá? Então, esse aqui infelizmente não tem em português, tá? Aliás, agora todos que eu vou mostrar aqui do Islã, vocês não vão encontrar em português. Esse aqui é do Dor Gold, eu não conheço esse autor. Ele vai falar do Hatred's Kingdom, que é como a Arábia Saudita apoia o novo terrorismo global. Então eu já sei, né, porque eu já li alguma coisa sobre a Arábia Saudita suportando, né, apoiando esse terrorismo global, inclusive o ISIS, né? Então eu quero agora entender como e por que esse país faz isso, tá? O Islã dentro da Arábia Saudita, gente, é o Islã sunita, tá? E é uma das correntes mais, diríamos assim, ortodoxas dentro do Islã, tá? Das mais radicais, tá bom? Então, faz muito sentido esse tema aqui e muito me interessou aprofundar um pouquinho mais sobre ele. Esse outro aqui é da Anwar Hekmat, eu também não conheço essa autora, mas vai falar das mulheres no Alcorão, né? As mulheres e o Alcorão, o status da mulher no Islã. A gente já sabe, né, que as mulheres no Islã têm muita restrição em relação à vestimenta, ao comportamento social, comportamento familiar. Então, esse livro aqui vai falar sobre isso. Eu não sei exatamente qual que é a abordagem. Essas aqui são mulheres na Indonésia, tá vendo? Elas todas se vestem de branco para rezar. É uma roupa, vamos dizer, basiquinha, né? Que é de algodão branco. Então, eu não sei exatamente qual que é a abordagem desse livro, mas me interessou muito o assunto. E agora eu quero mostrar para vocês um livro que fazia muito tempo que eu estava procurando, que é um livro sobre esse tema, que é o fim do Império Otomano durante a Primeira Guerra Mundial, que é do David Fromkin, A Peace to End All Peace. Esse livro aqui tem em português, eu vou deixar a capa aqui para vocês poderem ver. E eu encontrei esse livro graças a esse outro livro aqui, esse romance, né, que eu estou lendo, que é o Ali Nino, que se passa exatamente no Azerbaijão, durante esse período, né? Ele começa em 1914, que é o início da Primeira Guerra Mundial e a queda do Império Otomano. Então, por causa desse livro aqui, eu acabei encontrando aquele outro e fiquei bastante feliz, porque era um livro que eu procurava há bastante tempo. Então, esse aqui vocês encontram em português. Eu vou mostrar para vocês um autor, que é o Reza Aslan, vou botar a fotinho dele aqui, que é também um scholar aqui nos Estados Unidos. Ele é muçulmano, mas ele fala não só sobre o Islã, como nesse livro aqui, No God But God, né? No God com letra minúscula, But God com letra maiúscula, e aqui ele vai contar toda a história do Islã, desde o início lá da revelação para o Muhammad até os dias de hoje. E eu gosto desse autor, mas eu nunca li nada dele. Eu gosto porque eu já assisti aula, já assisti palestras, já assisti entrevistas. Então eu espero que ele escreva tão bem quanto ele fala, né? Que os livros sejam tão bons quanto as aulas dele, tá? Então esse aqui, eu acho que esse aqui não tem em português, mas eu tenho mais dois dele que não são sobre o Islã. Porque eu disse, né, ele é um muçulmano que fala sobre religião. E então, um scholar, né, que estuda, né, a ciência da religião, a história das religiões, não estuda exatamente uma única religião, mas ele estuda o fenômeno religioso, que é o que ele faz. Então, ele tem mais dois livros, esse sim tem em português, que é o Zelote e Deus. Esse, inclusive, foi lançado, acho que este ano aqui em português, tá? Então, eu pretendo ler pelo menos um desses 3 livros este ano, para saber se realmente esse autor é tudo aquilo que eu espero. Obviamente, esse vídeo já está imenso e vai ficar maior ainda, mas eu espero que vocês tenham paciência de assistir até o fim. Eu quero mostrar alguns livros sobre o fascismo. Esse aqui eu já li, que é o Fascismo, um alerta da Madeleine Albright. A Madeleine Albright foi a secretária de Estado
do governo Clinton, então ela tem uma abordagem mais liberal. Esse livro aqui já foi editado esse ano no Brasil, tem em português. Quando eu falo liberal, gente, eu falo liberal aqui nos Estados Unidos, porque o liberal nos Estados Unidos e o liberal no Brasil são coisas diferentes, tá? Então, liberal no Brasil é considerado de direita, né? Eu não gosto dessa divisão, eu acho muito estática, mas em termos didáticos fica mais fácil, né? Então, o liberal no Brasil é considerado de direita e o liberal nos Estados Unidos é considerado de veia esquerdista. E é o caso desse livro aqui. Eu já li, mas eu achei que ele foi incompleto. Faltou um pouco de teoria. Aí me indicaram esse livro aqui, Anatomia do Fascismo, também tem em português, do Robert Paxton. Eu comecei a ler. Eu estou gostando, mas ainda assim eu acho que eu preciso de mais outra visão, né? Essa aqui também vai ser uma visão mais liberal, no sentido dos Estados Unidos, e eu gostaria de ter uma coisa um pouco mais ampliada. Aí eu achei esse daqui, Liberal Fascism, né? Fascismo liberal. Aí eu sei que tem em português, mas eu acho que não é esse o título, justamente porque liberal no Brasil não tem essa veia de esquerda, ao contrário, né? Esse aqui é do Jonah Goldberg. Eu sei que tem em português, eu vou deixar a capa aqui para vocês poderem conferir o título, como é que é em português. Então ele vai falar exatamente do fascismo de esquerda, tá? E esse aqui já é um livro, esse aqui não é, eu acho que não é um livro tão teórico, mas esse aqui eu acho que já é mais teórico, que eu vou ler primeiro, tá? Marxismo, fascismo e totalitarismo, capítulos na história intelectual do radicalismo, do James Gregor. Esse eu não pesquisei se tem em português, se tiver, eu vou deixar a capa aqui em português para vocês. Então, esse aqui vai falar de 3 correntes bastante interessantes e que eu não sei o quão distintas são uma da outra. Então, isso aqui eu acho que é o que ele vai falar desse livro, né? Falar sobre o radicalismo e aí vai explicar essas 3 correntes. Então, como vocês podem ver, ó, são 4 livros sobre o mesmo tema. Esse aqui eu já li, esse aqui eu estou lendo, né, Anatomia do Fascismo, e esses 2 eu ainda não comecei, mas eu gosto realmente de fazer isso, né, ter livros de várias vertentes para poder comparar as opiniões e aí tirar a minha própria opinião. No mês passado eu assisti um seriado que é o Marco Polo, são 2 temporadas de 8 capítulos cada um. Eu assisti pela Amazon, mas eu acredito que vocês encontrem na Netflix. Um seriado excelente, vai falar exatamente da estadia do Marco Polo na Mongólia, durante o reinado do filho do Gengis Khan, mas como é um seriado, obviamente não é o foco, né, falar sobre a história. Então eu fui procurar um livro sobre esse período e acabei encontrando um livro muito interessante. Eu vou ler para vocês o título, que é Genghis Khan and the Quest for God. Então, como o maior conquistador do mundo nos deu a liberdade religiosa. Eu não conheço esse autor, é o Jack Whitterford, acho que é assim que fala. E é esse livro aqui. Não tem em português, infelizmente, mas se o livro for tão bom quanto todo esse título e subtítulo que tem aqui, vai ser um livro excelente, porque juntou 2 assuntos, né? Um que eu quero aprender, que é sobre o Genghis Khan, e o outro sobre religião, que é um assunto que eu adoro, tá? Então, aguardem aí que com certeza em 2019 eu quero ler esse livro aqui. E esse outro é Um Século de Genocídio, Utopias de Raça e Nação, do Eric Weitz, sei lá como é que fala o sobrenome dele. Eu acho que esse livro também não tem em português, eu não encontrei, tá? E ele vai falar sobre os principais genocídios no século XX. Eu vou ler para vocês aqui, rapidinho. Ele vai começar com o genocídio armênio, que eu já li um livro sobre isso, é terrível, gente, impactante. Eu não sabia nada na época quando eu li, né? Ele vai falar sobre o genocídio do Estado Socialista, sobre o regime soviético de Lenin e Stalin, vai falar sobre o regime nazista, vai falar sobre o comunismo no Camboja, sobre o regime do Khmer Vermelho, que aliás eu já li uma graphic novel sobre esse período
Eu vou deixar aqui nos cards passando para vocês poderem conferir. Fantástico, fantástico. Estou falando da graphic novel, claro, não do genocídio, né? E vai falar também do genocídio da Sérvia e da Bósnia, tá? Então, é um livro só sobre o genocídio do século XX. Me parece muitíssimo interessante. Bom, como vocês podem ver, eu não vou conseguir ler tudo isso no ano de 2019, né, gente? Então, são livros que eu estou mostrando para vocês, que são opções de leitura que eu vou ter durante o ano, fora aquelas que vão aparecer, com certeza, porque vão ser lançamentos, novidades, ou coisas que eu conheço durante o ano que eu não conhecia. Eu não sei se vocês são assim, gente, mas quando eu leio um livro que eu gosto do assunto, eu acabo querendo ler mais sobre esse assunto. Então, por exemplo, eu li 2 livros do Jack London no começo do ano passado, que foram Caninos Brancos e O Chamado Selvagem. Me corrijam aí se eu estiver errada, que eu não lembro em português. E eu adorei os livros. Aqui nos Estados Unidos eles são considerados livros para pré-adolescentes, mas são livros lindinhos, né? Muito bons. Mas são livros que, pelo que eu entendi, deram vazão a uma lenda de que os lobos, né, os coiotes, atacam os seres humanos. E parece que isso não é uma verdade absoluta. Eles só fazem isso realmente em condições extremas. E aí eu acabei encontrando 2 livros, então, que vão complementar essa leitura, que eu deveria ter lido ano passado, mas não consegui. Um deles eu comprei no Kindle, que é American Wolf. Para quem não sabe, meu Kindle é colorido, né? As minhas capas, então, são coloridas. Esse aqui é um Kindle que eu acho que não tem no Brasil. Esse livro aqui fala sobre a verdadeira história de sobrevivência e obsessão no Oeste. É da Nate Blakeslee. Parece que são pesquisadores, pelo que eu me lembro aqui da sinopse, são pesquisadores que viveram durante um tempo com lobos e agora estão contando a história desses lobos aqui nesse livro. Deixa eu pôr aqui para vocês poderem conferir, caso vocês queiram ver se tem em português. Esse The Invaders com certeza não tem, é do Pat Chipman. Esse aqui é um livro que tem uma abordagem antropológica. Ele fala como humanos e seus cachorros levaram os neandertais à extinção. Então é um livro que tem uma pegada antropológica e é muito interessante porque vai mostrar aqui como que os seres humanos aprenderam algumas técnicas de caça com os lobos, com os coiotes, né? Então, eu achei muito interessante, já deveria ter lido esse livro ano passado, peguei várias vezes na mão e não li por vários motivos, né? Que eu quero ver se eu consigo resolver isso daqui. Agora em 2019, se o ano não tiver só 365 dias e o dia não tiver só 24 horas, né? Por isso mesmo que eu vou mostrar para vocês alguns livros que entraram na estante, mas que eu não vou conseguir ler certamente esse ano, porque não são prioridade. Um deles é Behind the Dream, da Clarence Jones, que é o making of do discurso que o Martin Luther King fez e que ficou famoso, né, e que transformou uma nação. Eu tenho o discurso do Martin Luther King, então eu quero ler isso daqui, esse livro, depois ler o discurso completo, mas obviamente não é prioridade. Eu estou lendo A Grande Fome de Mal, lentamente, tá? Esse livro é um calhamaço, é um livro super detalhado e que eu sei que faz parte de uma trilogia. Tem um livro antes, que é o livro sobre a Revolução, né, como aconteceu a Revolução Comunista na China, e um livro depois da Grande Fome. Mas como esse livro é muito detalhado, gente, eu não quero ler o livro anterior. Então eu, coincidentemente, achei esse livro aqui do Lucien Bianco, que eu não conheço, esse autor, sobre as origens da Revolução Chinesa, 1915-1949. Então eu vou ler, esse aqui é mais fininho, né? Esse aqui tem 200 páginas, então é muito mais rápido de ler. Não vai ser tão detalhado, mas também não é o que eu quero. Quero uma coisa mais informativa mesmo, tá? Então talvez esse aqui eu encaixe de alguma maneira depois que eu terminar A Fome do Mal. Eu também não sei quando vai ser isso, né?
Esse aqui é o Gospel do César Chaves. Nossa, que difícil de falar. César Chaves foi um ativista da comunidade mexicana na Califórnia. Agora eu não sei se foi só na Califórnia, mas ele é da comunidade mexicana e que lutou pelos direitos dos trabalhadores rurais. Então eu quero conhecer um pouquinho sobre essa pessoa que foi muitíssimo importante para os trabalhadores do século XX. Aí eu comprei também, todos esses, gente, são livros usados, tá? Eu sempre falo isso para vocês. Eu pago de 1 a 7 dólares, eu não pago mais do que isso num livro usado. A maioria aqui, vamos dizer, a média é entre 3 e 4 dólares, tá? Esse daqui, do Douglas e do Lincoln, do Paul e do Stephen Kendrick. Ele vai contar um pouquinho desse relacionamento do Frederick Douglass e do Abraham Lincoln. O Lincoln, vocês sabem, né, que foi o presidente que promulgou a libertação dos escravos, e o Frederick Douglass foi um ativista negro que trabalhou, né, pela libertação dos escravos junto do Lincoln. Ele foi um grande influenciador, tá bom? Então eu queria entender um pouquinho a história dessas pessoas e o relacionamento entre elas. Esse livro aqui apareceu. Esse livro do Douglas e do Lincoln, eu peguei um gancho no projeto do Harlem Renaissance, que é um projeto que eu vou deixar, inclusive, o link aqui para vocês poderem acessar o vídeo quando eu falo desse projeto, aqui na descrição, porque um dos livros que eu li fala sobre esses dois personagens e eu fiquei bastante curiosa para entender a relação entre eles. Eu vou fazer vídeo desses livros que eu li, tá, gente? Porque foi muito bom, eu gostei bastante, tá? Então aguardem aí. Então vocês veem, um livro vai puxando o outro, né? E aí fica uma lista de livros infinita, né? Para ler durante a vida toda, né? Então é assim que funciona. Aí eu vou mostrar para vocês agora 2 livros sobre o Churchill. Esse aqui é O Fator Churchill, do Boris Johnson, tem em português, inclusive porque esse aqui foi um livro que a Leila Cardoso pediu pra gente ler juntas, né? Então, um pedido da Leila a gente não recusa nunca, e eu acabei comprando esse livro aqui para poder ler com ela. Então, durante o ano a gente vai ler um pouquinho sobre o Churchill, tá? Além desse daqui, eu acabei encontrando, esse eu comprei usado, mas esse aqui não. Esse aqui eu comprei na Barnes & Noble, naquelas bancas que tem de liquidação, né? Eu encontrei esse livro aqui do Churchill, é um livro todo ilustrado. Na época que a gente lê e falar sobre o Churchill, eu mostro para vocês. Queria mostrar mais 2 livros que eu comprei nesse ano que passou e que eu queria muito ter lido, mas não consegui encaixar. E eu não sei como eu vou fazer para encaixar esse ano aqui. O primeiro é esse, Quando os Livros Foram à Guerra, que é a história dos soldados norte-americanos lendo durante a Segunda Guerra Mundial e os livros que eles leram. Então, uma história de não ficção que eu queria muito ler, né? Quem leu adorou esse livro. Eu acho que tem em português, sim. Eu vou deixar aqui a capinha para vocês verem. E o outro é esse aqui. Deixa eu ler direitinho para vocês. É From Bacteria to Bach and Back. Né? Já tem esse livro em português, se eu não estou enganada. É a Evolução das Mentes, do Daniel Dennett. Ele vai falar sobre a evolução humana, o desenvolvimento da mente humana através dos tempos a partir do processo de seleção natural. Eu fiquei super curiosa quando esse livro foi lançado este ano. Não, minto, foi no final do ano passado. Eu fiquei super curiosa. Queria ter lido durante o ano e acabei não lendo. Ficou na estante, ficou esquecido. Então esse ano eu quero de todo jeito encaixar nas minhas leituras, gente, porque é muito bom esse livro. Tenho certeza que é. E outro que eu quero encaixar nas minhas leituras, porque eu já li, mas eu quero reler e conversar com vocês a respeito, é esse aqui, Understanding Comics, do Scott McCloud. Esse aqui, com certeza não tem em português. É a arte visível, né? Ele vai falar, então, da arte visual, né? E vai chamar isso de arte, de literatura, né? E vai mostrar pra gente o porquê. Então, ele vai contar toda a história da arte visual. É um livro belíssimo, ele é todo em quadrinhos, tá vendo?
Vocês vão encontrar nos links que eu deixei aí embaixo, né, das livrarias, vocês vão encontrar em inglês. Não é um livro difícil de ler, mesmo porque ele tem muita imagem, então vocês conseguem ler. Para as pessoas que têm o inglês médio, por exemplo, é um excelente livro para treinar, tá, gente? Eu vou falar desse livro aqui esse ano. Se eu demorar muito para falar, vocês têm que me cobrar, tá bom? Porque eu faço vídeos aqui de HQs e de graphic novels e eu vejo que as pessoas não assistem muito. Eu não sei muito bem se acham que é porque eu não entendo muito bem de HQs e graphic novels ou porque não se interessam achando que isso não é literatura. Eu não sei por quê. E eu queria mostrar para vocês que isso é literatura, tá? Então, se eu demorar muito para fazer um vídeo sobre esse livro aqui, vocês me cobrem, tá? Claro que se for do interesse de vocês, né? Eu teria muitos outros livros de não ficção para mostrar para vocês, mas eu acho que esse vídeo já está grande o suficiente. Inclusive, vocês podem olhar aqui, ó, isso aqui tudo é biografia, né? São biografias. Eu tenho aqui do Dickens, eu tenho do Leonardo da Vinci, do Walter Isaacson, que é o mesmo autor que escreveu a biografia do Einstein, que tem um seriado. Aliás, eu comprei essa biografia por causa do seriado. Se vocês não assistiram, tem que assistir, é um seriado muito bonito, tá? Tem do Lenin Van Gogh, do Steinbeck, que eu estou lendo aos poucos, cada vez que eu leio um livro para o projeto, lendo John Steinbeck, do Victor Hugo, do Oscar Wilde. Gente, essa biografia é muito bonita, saiu esse ano aqui, é da Michelle Mendelssohn, não conheço essa autora, mas esse livro é lindo. Inclusive, eu já falei para vocês que eu não compro lançamentos em capa dura porque são mais caros mesmo, né? Mas esse aqui vem com ilustrações, sabe? É muito bonito, não resisti, tá? Então, assim, tem muita coisa aqui que eu queria compartilhar com vocês porque é muita coisa boa. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou tentar mesclar então as minhas leituras, né, ficção e não ficção esse ano, porque eu realmente estou sentindo falta de livros de não ficção. Vou compartilhar com vocês aqui. Vou compartilhar com vocês no Instagram, fazendo stories, colocando fotos cada vez mais dos livros que eu vou adquirindo, que eu vou lendo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deem um joinha, compartilhe o vídeo e o canal, né, com seus amigos, com pessoas que gostam de ler e que gostam de conhecer livros diferentes. E é isso. Boa semana para vocês.